Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos o Ministério AJZ. Também somos a Igreja Tudo Novo Virtual. Falando diretamente da Praia Grande aqui em São Paulo, Brasil, para mais de 67 países, espalhados por todo este planeta que Deus nos deu como morada temporária. Hoje, dia 29 de setembro de 2024, ano apostólico de Timóteo, 7h30 em ponto, 7h30, o horário que nós colocamos diante de Deus para fazermos o nosso culto de domingo. Domingo que é simbolicamente o dia do Senhor, simbolicamente o dia de Jesus, o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. Domingo que tem tanta simbologia e nós, cristãos, consagramos o domingo como o dia do Senhor, não é? Não há um cristão no domingo que não vá se reunir como igreja. Hoje é o dia, principalmente à noite, né? Por volta de entre 6 e 8 horas. Se você der uma passeadinha pelo bairro, você vai ver as pessoas com as Bíblias debaixo do braço, nos pontos de ônibus, os carros, não é? Os mais tradicionais de paletó, gravata. É realmente um momento assim, um dia lindo de movimentação do corpo de Cristo. É realmente um dia bem especial. E louvado seja Deus por nós podermos fazer parte. Nós preferimos consagrar ao Senhor os primeiros minutos do dia. Consagrar ao Senhor a primícia, começar o dia já entregando a Deus a nossa adoração. Amém? Hoje, além de tudo, um dia ainda mais especial, por quê? Porque estamos chegando ao final do mês de setembro. Mês de setembro chegando ao fim, o fim de um ciclo, este que é o 9º mês do ano. Nós estamos chegando ao final e entramos na primeira semana do mês de outubro. E a tradição do nosso ministério é consagrar em jejum ao Senhor a primeira semana do mês. Só que desta vez, em especial, não é só a consagração do mês que está entrando, e sim a consagração do último trimestre do ano, que terá como tema a Obed-Edom, dos 3 meses em que a arca do Senhor ficou hospedada em sua casa, e nesses 3 meses Obed-Edom viveu a maior prosperidade da história da sua vida, a ponto de chamar a atenção do rei Davi, que estava cheio de medo, com medo da arca, e ir resgatá-la e levá-la finalmente ao seu lugar de origem, que é na Cidade Santa, não é? Então nós vamos consagrar hoje a primeira semana do mês de outubro, depois vamos consagrar a primeira semana do mês de novembro e vamos consagrar a primeira semana do mês de dezembro. E exatamente, provavelmente, a Elvira já vai marcando aí, a Silvia está nos devendo a data em que nós vamos fazer o nosso retiro, né? O nosso encontro lá na casa da Elvira. E a Silvia precisa passar a data para a Elvira poder começar a se organizar. Se última semana de novembro ou primeira semana de dezembro. Nós pegarmos aí um domingo ou uma segunda-feira, tá? De qualquer forma, muito provavelmente nós vamos fazer o encerramento do jejum do último trimestre ali
na casa da Elvira, né? Pertinho da praia. Ei, bênção de Deus, hein, Vi? Então vai preparando todas as coisas aí e vamos aguardar, vamos finalizar, fechar essa data essa semana e já vamos organizar tudo direitinho. O importante é que nós entendamos que nós estamos entrando no último, no sprint final do ano. E essa é uma data, esses 90 dias que nos separam do final do ano, eles são fundamentais por quê? Porque muita coisa se define. É o final, né? É como numa maratona em que os seus corredores estão no sprint final, onde guardaram a sua energia até o finalzinho para agora despejar a última energia para poder chegar até o final. E o grande problema é que isso nos traz pavio curto, abalos emocionais, já não temos mais a mesma energia do início do ano, não temos a mesma paciência do início do ano, não é? Porque estamos chegando no final, estamos cansados. Então é muito necessário que nós coloquemos diante do Senhor esta condição de nos abençoar no último trimestre deste ano, para que as nossas emoções não nos atrapalhem a viver aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Então, são 3 meses fundamentais na vida de todo servo de Deus. Então nós vamos, a partir deste momento, dar abertura à nossa semana de jejum do mês de outubro, com o tema de Obed-Edom, os 3 meses de prosperidade e mudança de sorte. E vamos até o final do ano. E entraremos 2025 com uma nova palavra profética. São os últimos 3 meses do ano apostólico de Timóteo. Que ano maravilhoso, né? Quantas mudanças, quanta limpeza, quanto fim de ciclo, quanto inícios de ciclo. Sem dúvida nenhuma, um ano que Deus cumpriu à risca cada uma das promessas que nos foi dada lá no início do ano. Glória a Deus por isso. Bom dia, Elvira, meu amor. Eita, como eu te amo. Bom dia, Bruna, meu amor maior, seja bem-vinda. Bom dia, filha Silvia, querida, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá, então? Vamos à leitura do texto? São 2. Primeiro, ontem eu coloquei no grupo a explicação de Obed-Edom, né? Toda a temática. É uma explicação, praticamente um resumo do que aconteceu, de quem é Obed-Edom, a história, a temática do nosso jejum. E hoje pela manhã eu coloquei a palavra que vai ser ministrada, tá? Para que vocês entendam o que eu enviei para vocês. Então vamos começar pela leitura da palavra e depois nós vamos à temática, tá bom? Então o texto, ele está lá em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, glória a Deus. Caso contrário, você acompanha comigo, tá? Nós vamos começar do versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Puseram a arca de Deus num carroção. É um carro de boi, tá? Num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborim, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou a mão para segurar
a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E assim disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui. Isso por causa da arca de Deus. Então, Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Vamos orar, consagrar esta palavra ao Senhor e vamos ministrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos reunimos neste domingo especial, porque o Senhor é o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós entendemos, meu Deus, que todo fim de ciclo encontramos os Teus milagres, encontramos as respostas, encontramos, meu Deus, o sentido de tudo o que aconteceu no início. E nos preparamos para um novo início. Nos preparamos para um mês de outubro, novembro e dezembro, em que vamos viver o grande do Senhor na nossa vida. Por isso, nesta manhã de domingo, domingo especial de consagração, de início de jejum, nós entramos na Tua presença, rendendo ao Senhor a nossa verdadeira adoração, declarando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e te pedindo, ó Deus, que neste momento de ministração da Sua palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos Teus filhos que aqui estão. Repreende, ó Deus, todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança ao abismo, e desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu me esqueci de falar no comecinho, mas curte aí a nossa live, o nosso culto, compartilha, se possível, na sua página do Facebook, para nós evangelizarmos, né? Coloque aqui, sempre que você chegar na live, diga um oi, para a gente saber que você está conosco e podermos interagir. E para você que é dizimista, você que nos ajuda no ministério para continuarmos, a nossa chave Pix está aqui, pixajz@gmail.com. Bom, então vamos ao contexto da história. Durante 20 anos, a arca ficou na casa de Abinadab. A arca havia sido capturada pelo exército inimigo e a arca talvez a simbologia de santidade mais grandiosa que exista. A arca é a própria presença de Deus, não é? Dentro da arca nós temos as tábuas dos mandamentos, nós temos o maná que caiu do céu, temos o cajado de Arão. Então, algo muito precioso para Deus e para todo o povo de Deus.
E durante décadas, essa arca esteve nas mãos do inimigo. Depois de recuperada, ela ainda não foi trazida de volta, ela foi esquecida, vamos dizer assim. Não deram o verdadeiro valor, talvez faltou até entendimento do que era a arca para o povo de Deus. E a gente vive muito esse apagão na história bíblica, né? Entra rei, exalta a Deus. Muda o rei, se esquece de Deus. E o povo perece, e o povo se recupera, e o povo perece, e o povo se recupera. De qualquer forma, 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, no topo de uma colina. Abinadab tinha 2 filhos, Aiô e Uzá. Eu não sei se ele tinha mais filhos, mas nesta passagem de 2 Samuel, a Bíblia fala sobre estes 2 filhos. Davi vai recuperar a arca, vai até a casa de Abinadab para trazer de volta a arca de Deus, a simbologia máxima da santidade, da presença de Deus de volta para a Terra Santa. E como de costume, o transporte ele era feito, e você vai ver isso em todo o Antigo Testamento, é muito comum o transporte de algumas coisas serem feitas em carros de boi. O que é um carro de boi? É uma carroça. A gente vê ainda nos dias de hoje, né? No interior, no campo, são carroças puxadas por boi. Boi é um animal muito forte e que consegue carregar pesos grandes, né? Então colocaram a Arca da Aliança em um carro de boi e foram em direção a Jerusalém. E o rei Davi, a gente já sabe, né? O rei Davi fazendo aquela festa. E tinha até banda. Vamos imaginar isso, né? Porque pelo número de instrumentos, a gente imagina que tipo de festa que o rei Davi não estava fazendo. A alegria do rei Davi em poder levar de volta a arca para Jerusalém, para entender, né? A alegria no coração de Deus. Todo mundo festejando, todo mundo adorando. Aí existe um grande problema, né, meu irmão? Quando a gente começa a misturar a nossa alegria humana, mundana, com a alegria de Deus. Por que, apóstolo? Porque Deus não muda. Porque Deus é o mesmo na alegria e na tristeza. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que um dia ele disse. Deus não é Deus de concessão. Deus não é Deus de... Como é que eu vou falar? Deus não é Deus de abrir exceções. Então haviam algumas regras em relação a este símbolo máximo da presença de Deus, que era a arca. Então a arca, ela jamais poderia ser carregada em um carro de boi. Na idealização da arca, porque foi o próprio Deus quem deu todas as dimensões e como a arca deveria ser feita, com todo o material que deveria ser feita, com os querubins na tampa da arca. E uma das coisas que Deus, com detalhe, colocou foram as argolas na lateral da arca. Eu acho que todo mundo já viu, né, o desenho de uma arca. Eu deveria ter colocado aqui. Mas ela tinha argolas, para que por essas argolas passassem... a gente chama hoje de varão, né? São madeiras compridas, aonde somente os levitas e sacerdotes poderiam conduzir, carregando a arca, segurando
estes varões, essas madeiras, por entre as argolas, sem nunca tocar na arca. Só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes. Isso não muda. Não vai mudar porque é festa, não vai mudar porque é guerra, não vai mudar porque alguém nasceu, não vai mudar porque alguém morreu, não vai mudar porque é Natal, não vai mudar porque é Ano Novo, não vai mudar porque tá feliz, não vai mudar porque tá bravo, não muda. Não muda. Nós mudamos. Nós fazemos concessões. Deus não muda. E aquilo que ele colocou como regra não vai mudar porque o povo resolveu festejar. Não é que Deus não estava feliz com a alegria do povo. Claro que Deus se alegra com a alegria do povo. Claro que Deus se alegra com o retorno, né? Com Davi se preocupar em levar novamente a arca para Jerusalém. Mas nada disso era motivo para que se quebrasse aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é a regra que Deus havia colocado. Muitas pessoas falam assim: você bebe? Socialmente. Quer dizer, se eu vou numa festa... Bruno, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Eu vou numa festa. Normalmente eu não bebo, mas eu tô naquela festa. Aí tá todo mundo bebendo, open bar, tal, eu vou e eu bebo. O que aconteceu? Eu mudei. Eu mudei a minha atitude de acordo com o ambiente. Eu demonstrei o quão fraco eu sou. Você entende? E Deus não muda. Deus não muda de acordo com a situação. Deus vai sempre permanecer sendo o que Ele é. Então a regra que havia em relação à santidade da arca não poderia ser colocada em segundo plano. A arca deveria ser carregada da forma exata com que Deus havia decretado que fosse. Mas não. Colocaram a arca num carro de boi. Vieram fazendo a maior festa, a maior alegria. Tudo bem. Os dois filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, a palavra diz que Aiô ia à frente, puxando os bois. Nos faz imaginar que Uzá estava na parte de trás, exatamente gerenciando a arca para que nada acontecesse. Imaginação, não está na Bíblia, tá? Então vou voltar a dizer. A palavra diz que Aiô, o filho de Abinadab, estava à frente, conduzindo os bois. Não fala de Uzá. Ou Uzá estava em cima da carroça, próximo à arca, ou ele estava atrás da carroça, gerenciando a arca. Pense o seguinte: 20 anos esta arca ficou na casa de Aiô e Uzá, que eram filhos de Abinadab. Aquilo era a arca para eles era... Poxa, pensa num móvel da tua casa que você tem desde que você é criança. Uma estante, uma escrivaninha, uma cama, que há anos, sabe, se torna parte da casa. A Arca da Aliança para Aiô e Uzá era algo muito próximo, muito presente no desenvolvimento da vida deles. Eles entravam em casa, eles viam a arca, eles iam dormir, eles viam a arca, eles iam almoçar, eles viam a arca. Eles não tinham dimensão do que era a arca. Mas eles tinham essa proximidade com a arca. E nesse momento, num determinado momento, a palavra de Deus diz que já meio que próximo a Jerusalém, o boi tropeça. O boi que estava conduzindo a arca tropeça. No balançar da carroça, a arca meio escorrega para cair.
numa movimentação até espontânea, qualquer um de nós que alguma coisa vai cair, você, por instinto, já vai tentar segurar, não é assim? Até que meio por instinto, Uzá segura a arca, na maior das boas intenções, sem nenhuma maldade. Ele toca na arca para que a arca não caia. E no momento em que ele toca na arca para apoiar a arca para que ela não caísse, quem cai é Uzá. E cai morto. E aí você imagina a contradição que aconteceu naquele lugar. Porque havia uma festa, músicas, instrumentos, todo mundo pulando, dançando, uma grande festa, júbilo de alegria. De repente, uma morte. Uma morte de uma pessoa importante naquele momento. Porque há 20 anos a arca estava na casa de Uzá. E Uzá cai morto, porque tocou na arca da aliança. Porque foi irreverente às leis de Deus. E aí o que sempre a gente vai ouvir nessa passagem é: mas ele teve boa intenção. Mas entenda que a morte de Uzá não foi um castigo de Deus. Não foi Deus quem matou Uzá. É que as pessoas elas imaginam da seguinte forma: a arca da aliança foi cair, Uzá tocou na aliança, Deus ficou nervoso e matou Uzá. Não! Ninguém podia tocar naquela arca, porque o poder daquela arca o mataria. Então, quando Uzá toca na arca, não é Deus quem o pune. Ele morre. Porque a diferença entre a santidade da arca e a condição humana de Uzá era muito grande. Uzá cai morto. Todos os instrumentos param na hora. Davi sai correndo, vai até Uzá e ele fica nervoso com Deus. Davi questiona Deus. E eu volto a te dizer, não foi Deus quem matou Uzá. Quem matou Uzá foi a sua irreverência. Quem matou Uzá foi a sua emoção. Mas, apóstolo, o que Uzá deveria ter feito? Deixar a arca cair? Sim. Claro que sim. Não te diz respeito. Você não pode tocar. Sabe, a arca representa Deus. E a partir do momento que Deus precisa ser protegido por alguém, ele não é Deus. Então, se a vontade de Deus era que a arca caísse, talvez até porque Deus não quisesse que a arca fosse carregada em um carro de boi, e sim pelos levitas que ele ordenou lá atrás, Uzá, ele quebra tudo aquilo que é o conceito de Deus. E Davi fica bravo com Deus. E, por outro lado, extremamente temeroso. Davi fica meio que com pânico da arca, do poder da arca, que nem ele mesmo imaginava que tinha. O que ele faz? Desiste de levar a arca para Jerusalém, pensando haver alguma maldição, pensando talvez Deus não queira que a arca vá para lá. E então ele ordena que esta arca fosse levada até a casa de Uzá, o geteu. Os levitas, agora sim, de forma correta, em santidade, louvando, pegam essa arca e conduzem até a casa de Obed-edom, deixam a arca ali e vão embora. Passam-se 3 meses. Davi volta arrasado para casa. Davi volta para Jerusalém destruído. Durante 3 meses, Davi fica não em luto, mas ele fica muito triste, sem entender tudo o que tinha acontecido. Porém, nesses 3 meses em que a arca, conduzida corretamente, você entende? A arca conduzida pelos levitas,
corretamente, segundo a vontade de Deus e não do homem. Não importa se o homem está em festa ou não está em festa. A arca foi conduzida e colocada dentro da casa de um homem que a recebeu. Abriu a sua casa, mesmo diante do cenário de pânico em que todo mundo estava, e permitiu que a arca permanecesse na sua casa. Os levitas vão embora, o rei Davi vai embora, o povo todo vai embora agora em luto, não mais em festa. Porém, passa 1, 2, 3 meses, e a Bíblia diz que nesses 3 meses, a vida de Obed-Edom sai de 0 a 100 em 3 meses. A vida de Obed-Edom muda 180 graus. Foram 3 meses das maiores prosperidades da história de Obed-Edom. Quando a gente fala prosperidade, não é que Obed-Edom ficou rico só. Não é que Obed-Edom passou a ter dinheiro só. Não. A casa de Obed-Edom passou a ser protegida, abençoada, bendita. Então, aqueles 3 meses houveram cura, libertação, salvação, presença de Deus, enriquecimento, abundância, mudança de sorte, comunhão com Deus, santidade. Quando passam 3 meses, os vizinhos da circunvizinhança começam a perceber a mudança de vida de Obed-Edom. Essa notícia desce até o reino do rei Davi. Eu digo desce porque eles vinham de uma colina e no meio do caminho estava a casa de Obed-Edom. Então Obed-Edom estava numa região que era mais acima. Então Davi, quando fica sabendo, se alegra, fica extremamente feliz e volta à casa de Obed-Edom para pegar novamente a arca, de forma correta desta vez, e levar para onde ela nunca deveria ter saído. Este é o jejum que nós começamos no dia de hoje. O jejum aonde nós levaremos a arca da aliança para dentro da nossa casa. Não é nenhum símbolozinho. Você não vai comprar uma arcazinha pequena, até porque Deus não quer que você tenha uma arca dentro da sua casa, né? Não, um enfeite, não tem problema nenhum. Mas entenda, Deus tirou a arca da terra. Isso está escrito na Bíblia. A arca simboliza nas nossas vidas Jesus Cristo. Nesses últimos 3 meses do ano, você vai hospedar a Arca da Aliança, Jesus Cristo, dentro da sua casa. E isso vai trazer para você 3 meses de prosperidade abundante. Voltando a dizer para você, prosperidade não é simplesmente ter dinheiro. Porque ter dinheiro muitas vezes é uma maldição. Prosperidade é ter tudo abençoado. É tudo o que você tiver, ser abençoado pelo Senhor. A presença da arca dentro da casa de Obed-Edom mudou completamente a história daquela família. E eu quero, no início desta palavra, declarar sobre a tua vida. Outubro, novembro e dezembro, 3 meses em que Deus vai mudar completamente a tua história. 3 meses em que Deus vai mudar a história da tua família. 3 meses em que Deus vai te fazer um homem e uma mulher bem-aventurado. 3 meses em que Deus vai resolver os teus problemas. Dentro desses 3 meses, Deus vai te prosperar na terra como você nunca antes prosperou. Em nome de Jesus. Aí eu quero pegar aqui
o contexto geral deste jejum. A Arca da Aliança na casa de Obed-edom. A história da Arca da Aliança na casa de Obed-edom é um relato bíblico que destaca a importância da presença divina e o que isso traz como consequência em reverência a Deus. Qual é o contexto deste jejum? Em primeiro lugar, a arca. A arca é um objeto sagrado que representava a presença de Deus no povo de Israel. O segundo, Obed-edom, um homem que foi escolhido por Deus para abrigar a arca dentro da sua casa. Hoje, a arca é Jesus. Obed-edom é você que está recebendo esta palavra. A narrativa deste jejum, o primeiro ato, o transporte falho, a forma com que tentaram conduzir a arca. É muito distante. É um sacrifício. Se nós colocarmos aqui a arca em cima do carro de boi, não é? Vamos pensar aqui junto. Se nós pegarmos a arca e colocarmos em cima do carro de boi, nós não vamos fazer tanto esforço. A gente toma cuidado, os bois levam e a gente vai só festejando. Esta é a melhor saída para o ser humano. Mas foi isso que Deus pediu? Foi isso que Deus orientou? Era desta forma que Deus quis que a arca, um objeto santíssimo, fosse transportado em cima de um carro de boi? Não. Esta era a melhor saída para o ser humano. E muitas vezes na nossa vida nós quebramos a cara. Por quê? Porque olhamos o caminho de Deus e nós dizemos assim: este caminho é muito complicado. Fazer do jeito que Deus quer que seja feito é muito complicado. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou agradar a Deus, mas vou agradar do meu jeito. Entregar isso que Deus está me pedindo é muita coisa. Eu vou entregar a Deus o que eu posso. Eu vou fazer para Deus aquilo que eu posso. Deus conhece o meu coração. São frases que nós, pastores, ouvimos semanalmente, para não dizer diariamente. Olha, pastor, eu não vou poder estar, mas Deus conhece o meu coração. Sabe o quanto eu gostaria de estar. Olha, apóstolo, eu não vou poder entregar, mas Deus conhece o meu coração. Como eu gostaria de entregar. Meu irmão, enganoso e corrupto é o coração do homem. Você faz o que você tem que fazer e deixa as desculpas para o diabo. Entre agradar a Deus, você e o mundo, agrade a Deus. Você entendeu? Entre buscar facilidades para você, para o mundo e para Deus, faça segundo a vontade de Deus. Se Deus queria que a arca fosse carregada pelos levitas, assim tinha que ser feito. Eu não tenho que reinventar a roda. Eu não tenho que mudar a ideia de Deus porque eu estou dizendo para Deus, a minha ideia é melhor que a sua. Ou então eu estou dizendo para Deus, eu no teu lugar faria melhor. Por que colocar os levitas para carregar se eu posso colocar em cima de um carro de boi? Não, nesse quesito Deus está errado. Nesse quesito Deus errou. Então é melhor eu fazer do meu jeito, porque eu sei uma forma melhor do que a forma de Deus. E aí você acaba com a tua vida. É nesse momento que você se destrói. Quando você passa por cima da vontade de Deus, porque você acha que a tua forma, o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, aquilo que você está pensando que vai ser o seu amanhã, aquilo que você tem certeza que vai acontecer com você, está acima da vontade de Deus. Amém? Nós vamos falar mais sobre isso. A segunda, a casa de Obed-edom. Obed-edom tinha algum preparo? Não.
Ele só era um homem que foi escolhido por Deus. Durante esses 20 anos que a arca ficou fora, nem se fala como ela foi tratada. Mas houve toda uma preparação durante esses 20 anos, um lugarzinho especial para a arca estar. Agora, Obed-edom foi pego de surpresa. De repente, Deus aparece na tua vida e te faz um chamado. Deus aparece na tua vida e te faz um pedido. Obed-edom estava de boa na casa dele, de repente o rei bate na porta. A arca vai ficar aí. Nem quis saber se tinha espaço, se não tinha espaço. Se Obed-edom queria, não queria. Se a família dele estava de acordo ou não estava de acordo. Simplesmente, deixe a arca aí. O meu chamado, ele não é questionável. O meu chamado, ele não é negociável. Todas as vezes que você tenta negociar o teu chamado, todas as vezes que você tenta negociar a vontade de Deus, confrontando com a tua dificuldade, hoje eu não posso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho uma reunião, eu não estou bem de saúde, eu estou passando por muita luta, eu preciso dar um tempo, eu preciso parar. Meu irmão, eu não tenho o direito de parar. Vontade dá. É tanta luta, é tanto problema, é tanto peso, dá vontade. Sabe, dá vontade de você falar assim, deixa eu reestruturar a minha vida. Deixa eu parar aqui, eu vou me remontar, daqui a pouco eu volto. Né? Um querido amigo meu disse para mim isso. Apóstolo, para, reestrutura e volta. Não dá. Não dá tempo. Se eu olhar para dentro de mim, eu não tenho condição. Se eu olhar lá no meu fundinho, se eu olhar aqui e ficar vendo a minha olheira, se eu ficar vendo quanto meu cabelo embranqueceu nesses últimos meses, né? O quanto eu envelheci nesses últimos meses, quantas noites de sono eu perdi nesses últimos meses, eu vou dizer, Senhor, coloca outro no meu lugar. Mas eu não posso viver, eu não posso negar o meu testemunho, eu não posso negar o meu chamado, porque quem sabe os pensamentos que tem a meu respeito é o Senhor. Se Ele me chamou, eu não posso dizer não. Porque todos que disseram não para Ele, as coisas não ficaram bem. Como é que Deus te chamaria se você não tivesse condição? É muito mais provável que entre eu e Deus estar errado, o errado seja eu. Se eu estou achando que eu não tenho condição e Deus está me mandando ir fazer, é muito provável que o meu achismo está errado. Porque Deus sabe todas as coisas. E Deus não nos dá uma luta maior do que aquela que nós podemos suportar. Então Obed-edom abriu a sua casa. Não teve preparo nenhum. Meu Deus, o rei está aqui. Não é? Quando alguém diz para você, olha, vou te visitar. Você dá uma limpada na casa, organiza, não é? Passa um cheirinho. Quanto mais o rei. De repente o rei bate na tua casa e fala, ó, não só eu vim te visitar, como a glória de Deus vai ficar dentro da tua casa. Gente, eu não estou preparado para isso. Ninguém vai te perguntar, irmão. Ninguém vai te perguntar se você está preparado para isso. A vida não vai te perguntar se você está preparado para essa bomba. A vida não vai te preparar se você está com força ou se você está fraco. As coisas simplesmente vão acontecer e você vai ter que enfrentar. E você vai ter que viver. Ou não é assim? Ou os problemas aparecem na tua vida e você diz assim, ah, hoje não. Deixa para o mês que vem. Os problemas aparecem quando você menos espera.
com força ou sem força, estando pronto ou não estando pronto. Vai ficando pronto no meio do caminho. Amém? Então a grande bênção de Obed-edom foi a reverência, o temor a Deus. Eu não quero pôr oposição nenhuma. Se Deus acha que é na minha casa que tem que ficar, então é na minha casa que vai ficar. O terceiro ponto desse jejum são as bênçãos. 3 meses de bênçãos ininterruptas em toda a família de Obed-edom. Não foi na vida de Obed-edom. Foi em toda a casa em que a arca estava. A arca é Jesus. Jesus entrando na sua casa nesses últimos 3 meses do ano. Não só você, mas toda a sua família vai viver uma época extraordinária. Vai viver os 3 melhores meses do ano, sem dúvida nenhuma. E eu me arrisco a dizer, os 3 melhores meses da história da sua vida, sim. Amém? O quarto ponto da narrativa é o retorno. O retorno da arca para Jerusalém. Depois de grande bênção, depois de tudo isso acontecer, depois da história de Obed-edom ser mudada por 3 meses, a arca retorna. Você sabe o que isso me lembra? Pensando aqui, essa interrupção no meio do caminho, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, e ele volta, e ele é procurado por Jairo. Desesperado, Jairo diz que a sua filha está para morrer. E Jesus diz para ele, vamos lá. E ele está indo, cheio de esperança, porque Jesus está indo para a casa dele. No meio do caminho há uma interrupção. Uma mulher que há 18 anos padecia de uma hemorragia. Ela intercepta Jesus no meio do caminho. Jesus estava indo para a casa de... me fugiu o nome. Ver a filha daquele homem. Mas no meio do caminho teve uma interrupção. Havia um milagre, havia uma vida para ser transformada. Jesus para. Jesus a atende. Jesus faz o milagre naquele lugar. Até continuar para a casa de Jairo. Da mesma forma, Jesus, a arca, estava sendo levada para Jerusalém. No meio do caminho, uma interrupção. A arca teve que interromper o caminho e ir para a casa de Obed-edom. Em Obed-edom, faz aquela mudança de vida e depois volta para Jerusalém. Porque os planos de Deus são perfeitos. A arca chegaria até Jerusalém. Mas antes era necessário que ela parasse na casa de Obed-edom, para que nós soubéssemos a diferença que existe em uma família onde Deus habita e uma família onde Deus não habita. Apóstolo, o que é uma família onde Deus habita? É uma família onde não há irreverência, aonde as coisas são como Deus quer que seja. Trazer Jesus para habitar dentro da sua casa é colocar a sua casa em ordem, é organizar a sua casa, é ter uma família como o Senhor deseja que uma família seja. Por mais difícil que seja nos dias de hoje, nós precisamos nos adaptar a Deus e não Deus a nós. Havia uma grande festa, Senhor, releva. Tá todo mundo em festa, usar que só ajudar. Deus não muda, meu irmão. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E a constituição de uma família abençoada é marido como cabeça, mulher como ajudadora e os filhos como herança bendita. Coloca a tua casa em ordem. Não adianta lutar contra Deus. Não adianta ter boas intenções. Eu vejo grande potencial nas mulheres. Grande.
Acho as mulheres até mais competentes do que os homens. Ainda assim, a vontade de Deus é que o homem seja o supridor. É que o trabalho seja feito para que o homem seja o supridor da casa, o protetor da casa. Então a família precisa trabalhar para isso, para que a vontade de Deus se cumpra. Mas, apóstolo, se for feito do outro jeito, tudo bem, meu irmão. Coloca a arca no carro de boi. É mais fácil, não é? É mais certo, não é? Aos teus olhos. Só que lá na frente você vai ver o resultado. A questão não é o mais fácil. A questão não é o que é aos teus olhos. A questão aqui está em ser reverente ou irreverente à palavra de Deus. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Se eu quero viver a bênção de Obed-Edom, eu preciso colocar Deus dentro da minha casa. Agora, põe a sua casa em ordem. Que a sua casa seja reverente ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui, ó. O significado, a presença de Deus. É isso que esse jejum nos traz, o significado dessa história. A presença de Deus nos traz bênção e prosperidade. Fala sobre a importância da obediência. O que aconteceu com Uzá é um lembrete de que você não deve fazer o que você não foi chamado para fazer. Isso nos leva imediatamente a pensar sobre a obediência que devemos ter a Deus. A decisão de Davi, depois de tudo acontecer, de falar, gente, para tudo. Deixa a arca na casa de Obed-Edom. Vamos fazer as coisas direito, do jeito que Deus quer. E o que nós temos como lição para este jejum? Que nós devemos buscar a presença de Deus. Que nós devemos honrar a Deus. E que nós devemos ser obedientes ao Senhor. Amém? E aí, dos 3 tópicos deste jejum, o primeiro, não faça nada que você não tenha autoridade para fazer. A palavra diz, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por que irreverência, apóstolo? Porque havia uma ordem de que só sacerdotes poderiam tocar na arca, de que só os levitas poderiam carregar a arca. E existe um momento, irmão, em que a nossa irreverência, como por exemplo do rei Saul, que tinha que esperar Samuel, alguns capítulos para trás, né? O rei Saul tinha que esperar Samuel para entregar as ofertas, o holocausto. E ele começa a ficar preocupado que o sacerdote não chega, que o profeta não chega, e os inimigos estão se aproximando. Aí ele decide, eu sou o rei, o profeta não chega, eu mesmo vou entregar este holocausto a Deus. Não. Isso levou Deus a uma ira contra o rei, a ponto de dizer para Samuel, olha, eu não tenho mais aliança com ele. Eu me cansei de Saul. Saul não tem autoridade, ele é rei, ele não é sacerdote. Saul tem autoridade sobre as coisas da terra, não sobre as coisas espirituais. Quem ele pensa que é? Quando Samuel chega e Saul fala para ele, eu pensei que você não vinha. Ele toma uma grande bronca e ali acaba a vida dele.
porque eu me meto a fazer aquilo que eu não tenho autoridade para fazer. Cuidado. Cuidado, porque você talvez não conheça o mundo espiritual. Talvez porque nessas igrejas do mel, né? Porque nós temos muita igreja hoje que só prega mel. Você confunda graça com bagunça, com irreverência. Lembre-se que Jesus disse que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Então não faça nada que você não foi enviado para fazer. Não faça nada que Deus não te disse para fazer. Por mais boa intenção que você tenha. Amém? É muito claro aqui você entender que Uzar não fez nada por mal. Mas não significa que ele fez o bem. Há um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio, não é? A boa intenção não é o caso. O resultado é o caso. O caso é a irreverência. Peraí, se Uzar tocou na arca e ninguém morreu, por que as outras pessoas não podem tocar? Não, quem tocar na arca vai morrer. O que o Senhor Jesus nos deixou como oração, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos disse: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixem cair em tentação e começar a achar que sabemos mais que o Senhor. Todo mundo precisa de um pastor. Todo mundo precisa de uma autoridade espiritual. Todo mundo. Todo mundo. A igreja foi constituída com autoridades espirituais. Apóstolos, bispos, presbíteros e diáconos. Isso é a igreja. Não existe autônomo na fé. Autônomo na fé são aqueles filhos do sacerdote que foram expulsar os demônios e chegaram para o demônio e falaram: olha, eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. E os demônios espancaram, deixaram eles nus e eles voltaram machucados e pelados para casa. Porque não existe autônomo na fé. Ou eu sou igreja, organizadamente, sirvo a Deus com ordem e decência, ou eu não sirvo a Deus. Ou eu não conheço a Deus. Fica muito claro para todos nós essa passagem que Deus não brinca com a sua palavra. Que Deus não vai mudar por amor a você. Você consegue entender? Deus te amou a tal ponto que enviou o filho dele para morrer no seu lugar. Mas não vai mudar a lei, não vai mudar a Bíblia, não vai mudar o conceito de certo ou errado de Deus por sua causa. Ah, eu sou o preferidinho de Deus, eu posso. Não, você não pode. Ninguém pode. Se Deus disse não, ninguém pode. Deus leva muito a sério a sua palavra. E nós, se quisermos ter comunhão com Deus, vivermos os 3 melhores meses da história da nossa vida, precisamos colocar a palavra de Deus como prioridade. Nos adaptarmos à palavra e não adaptar a palavra à nossa vida. Ah, Deus conhece o meu coração. Ai, Deus sabe como é a minha vida. Sim, Deus sabe que você precisa mudar teu coração. Deus sabe que você precisa mudar de vida. E você também sabe. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para voltar atrás daquilo que um dia
ele disse. Pense nisso. E não faça nada que você não esteja debaixo da cobertura da igreja. Não faça nada que você não esteja debaixo de um envio do Senhor. Não faça nada que Deus não tenha te dito, faça. Não se preocupe em agradar ou desagradar a ninguém. Se preocupe em agradar a Deus. Amém? Em segundo lugar, a presença de Deus trará para a sua vida prosperidade. Gênesis 26, versículo 12 diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Aconteceu com Obed-edom, aconteceu com Isaac e vai acontecer comigo e com você. Se você entrar neste jejum, consagrar o seu alimento, fizer uma das orações, seja às 6 da manhã ou às 9 da noite. Este jejum começa hoje e vai até sábado. Ter uma semana de santidade, uma semana em que você se adapte a Deus e não adaptar Deus à tua vida. Aonde você renuncie situações por causa de Deus e não renuncie a Deus por causa da tua vida. Que pelo menos nesta semana você diga não a compromissos para dizer sim a Deus, ao invés de dizer não a Deus por causa dos teus compromissos. Que você evidencie Deus na tua vida, pelo menos nesta semana. Você vai viver o que Isaac viveu. Isaac semeava e colhia 100. Por quê? A terra era boa? Não. Porque a semente era boa? Não. Porque Deus o abençoava. O que Obed-edom mudou na sua rotina para que a prosperidade entrasse na sua casa naqueles 3 meses? Nada. A presença da arca, a bênção de Deus, mudou a sorte de Obed-edom. A bênção de Deus mudou a sorte de Isaac. Isaac não fez nada além do que ele sempre fazia. Obed-edom não fez nada além do que ele sempre fez. Porém, a bênção de Deus mudou completamente os resultados. De uma semente, 100 colheitas. De 3 meses em que a arca ficou, a vida completamente mudada. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida, homem e mulher de Deus. Não vai ser a sua mudança de atitude, excesso de trabalho, que vai trazer a prosperidade para a tua vida. Você vai continuar trabalhando o quanto você trabalha. Você vai continuar fazendo o que você faz. E sabe o que vai acontecer? O que vai mudar a tua sorte é a bênção de Deus, que a partir de hoje invade a sua casa. É a partir de hoje a arca ser colocada dentro da sua casa e a prosperidade começar a acontecer. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas apóstolo, o que você fez de diferente para a tua vida mudar tanto? Eu não fiz nada. Foi Deus quem me abençoou. Ou Elvira, o que você fez para a tua vida, para a tua casa mudar tanto? Eu não fiz nada. Foi Deus quem entrou na minha vida e começou a fazer esse rebuliço. Ô Bruna, o que aconteceu na tua vida para Deus te prosperar tanto? Eu não fiz nada. Foi Deus quem abençoou.
Ô Silvio, o que aconteceu na tua vida? O que você fez de diferente? Nada. Eu não mudei em nada. Foi a bênção de Deus que abençoou a minha semente. Foi a arca de Deus colocada dentro da minha casa que mudou a história da minha família. Assim será com cada um de vocês que está ouvindo esta palavra. Com cada um de vocês que vai consagrar este jejum e chamar a presença de Deus para dentro do seu lar. Este jejum, como nós já sabemos e fazemos todo mês. A primeira semana, nós consagramos em jejum, por quê? Porque nós olhamos para o céu, chamamos o céu para lutar as nossas guerras, chamamos o céu para dentro da nossa casa, chamamos a bênção de Deus para suprir o nosso lar. Mas nesses 3 meses finais do ano, nós estamos chamando a presença da Arca da Aliança para dentro do nosso lar, a presença do Espírito Santo de Deus, a bênção que enriquece e não acrescenta dor. E você vai ver o Natal mais próspero da história da tua vida, a festa de final de ano mais feliz dos últimos tempos. Você vai olhar para trás e você vai chorar, porque você vai dizer: há muito tempo eu não tenho uma virada de ano tão feliz quanto essa que eu estou tendo agora. Entenda a atitude que você está tendo hoje em se consagrar ao Senhor. A bênção de Obed-Edom está entrando na tua casa. A arca está entrando na sua casa. O Espírito Santo de Deus está entrando na sua casa, abençoando a tua semente, abençoando o teu trabalho, e você vai prosperar até que você, como Isaac, se torne uma pessoa riquíssima em tudo, em saúde, em felicidade, em testemunho, em santidade e também financeiramente, em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra, recebe na tua vida, em nome de Jesus. E o terceiro tópico deste jejum: o seu testemunho vai levar a sua família, os seus amigos e todos os que te conhecem a desejar Jesus. O fim dessa passagem, lá no versículo 12, a palavra diz assim: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. As notícias de que a história de Obed-Edom havia sido mudada. Um falou para um, que falou para o outro: gente, vocês estão vendo o que está acontecendo com Obed-Edom? Gente, vocês acreditam o que está acontecendo com Obed-Edom? Um falou para um, que falou para o outro, que falou para o outro. Passaram-se 3 meses, até que chegou ao rei. Um mensageiro chega ao rei e diz: rei, o senhor está sabendo do que estão dizendo por aí? Não se fala de outra coisa. Quando eu digo, preste atenção, chegou até o rei, é porque uma população inteira já sabia que a presença da arca na casa de Obed-Edom tinha mudado a história da vida dele. Muita gente já tinha se rendido a Deus por causa da vida de Obed-Edom. Agora a notícia chega a Davi. Davi ainda em luto, Davi ainda triste, com medo da arca. E o mensageiro leva a mensagem: Rei, o senhor está sabendo o que aconteceu com Obed-Edom? Talvez Davi tenha até, ficado atemeroso. Meu Deus, será que também morreu? O que aconteceu? Prosperou. Há uma felicidade dentro daquela casa que não se conhece em outro lugar. Há uma prosperidade dentro daquela casa
que não se vê em outro lugar. E todo mundo está dizendo que tudo isso aconteceu depois que a arca foi colocada lá dentro. Davi troca suas vestes, coloca vestes festivais, convoca o povo. Na primeira ida, 30 mil pessoas ele levou. Convoca o povo, faz grande festa, vai até a casa de Obed-edom. E agora, de forma correta, como Deus desejava, conduz a arca de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. O rei se alegrou pela prosperidade que Deus fez na casa de Obed-edom. A população toda comentou e se rendeu. Olha o que Deus fez na vida de Obed-edom. E eu declaro sobre a minha e sobre a sua vida. Muitas pessoas vão olhar de hoje, o início deste último trimestre do mês, do ano, de hoje até dezembro, muitas pessoas vão olhar para a tua vida e vão desejar ter o Deus que você serve. Muitas pessoas vão ter certeza. Não, impossível. Como é que pode? No fim de setembro estava destruído. No fim de setembro estava caído. No finalzinho do mês de setembro estava com vontade de desistir. No finalzinho do mês de setembro parecia que o mundo tinha desabado na cabeça. Estava fraco. Estava desesperado. Como é que pode? Que obra foi essa? Não pode ter sido coisa humana. Sabe como aconteceu com Neemias? 52 semanas, todo o muro foi restaurado. O que o povo dizia? Você se lembra? Você é capaz de recordar? Porque diziam que seria impossível levantar aquele muro. Porque diziam que, ainda que se levantasse o muro, se passasse um rato, uma raposa, derrubaria o muro. De repente, em 52 semanas, 52 dias, aliás, o muro está completamente restaurado. E as pessoas dizem, certamente, este muro só foi reconstruído por intervenção divina. Todo mundo olhou para Obed-edom e não tinha dúvida. O que trouxe a prosperidade para dentro dessa casa não foi nenhuma mudança de atitude de Obed-edom, foi a presença da arca. O que mudou a sorte de Isaac não foi uma semente abençoada, como a semente de João e o pé do feijão, lembra? Colocou e foi lá para a terra dos gigantes. Não, a Bíblia diz, não foi a semente. Ele prosperou, porque Deus o abençoou. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome deste Deus, que muda a sorte, que nos ama, que deseja usar a nossa vida para converter a muitos, que deseja mudar a nossa sorte e mudará. Nesse início de jejum, neste momento de consagração máxima, que é a oração e o jejum, nós colocamos na presença de Deus os 3 últimos meses deste ano: outubro, novembro e dezembro. 3 meses em que a bênção de Obed-edom estará sobre a minha e a sua vida que me ouve. Milagres maravilhosos vão acontecer na nossa vida. Mudanças de sorte, finais, libertações, problemas insolúveis que te acompanhavam há anos, doenças impregnadas, familiares enfermos que você há anos orava e não via a cura, e não via a libertação. Você verá pessoas sendo curadas na sua alma,
em doenças na alma, na depressão, na ansiedade, no pânico. Você verá nesses 3 meses pessoas sendo alteradas no seu caráter. Você verá pessoas prosperando financeiramente, sem nenhum motivo aparente. Clientes brotando, caindo como que do céu. Contratos maravilhosos. Vendas sobrenaturais. A terra dando frutos que nunca deram. Famílias sendo curadas e restauradas. Maridos voltando para casa. Mulheres voltando para casa. Vínculos familiares que haviam sido perdidos, destruídos. De forma sobrenatural, Deus unindo famílias. A reconciliação de Deus. Tudo aquilo que é bom, é perfeito e é agradável. Você pode se preparar. Leve a sério e com reverência esta semana de jejum. Consagre o seu alimento. Faça uma das 2 orações, ou às 6 da manhã ou às 9 da noite. E esteja no encerramento no sábado à noite. Aliás, no sábado de manhã. 3 meses em que a bênção de Obed-Edom vai invadir a sua vida, vai invadir a sua casa. E você vai ver familiares se convertendo. Você vai ver amigos buscando ao Senhor. Você vai ver os seus vizinhos bendizendo a Deus por causa da tua vida. Você vai ouvir muito esta frase: só Deus para fazer na sua vida o que você viveu. Recebe esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu declaro esta semana de jejum inaugurada. Eu declaro aberto o jejum do mês de outubro. Que seja consagrada ao Senhor a primeira semana do primeiro mês do último trimestre do ano. Que a partir de hoje nós já comecemos a ver a diferença da presença da arca dentro da nossa casa. Age, Senhor. Age com poder e com grande glória. Que todos possam ver e testemunhar que não é pela força humana, nem pela habilidade humana, mas pela tua bênção, que a prosperidade e a mudança de vida aconteceu. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu te abençoo e te envio para viver os 3 melhores finais de ano da sua vida. Os 3 melhores, o último trimestre mais abençoado da tua vida, melhor dizendo. Eu te envio outubro, novembro e dezembro, mês de mudança de sorte, mês de bênção, prosperidade, cura, libertação e mudança de sorte. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, irmão. Que bênção. Que palavra bendita. Como é bom ter um Deus que nos promete. Que bom ter um Deus que cuida de nós. Que bom saber que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Que você viva mesmo esses 3 meses disciplinadamente. Deus vai mudar completamente a história da tua vida. A nossa vida vai ser uma antes desse jejum e outra completamente diferente depois deste jejum. Que Deus te abençoe
te dê um domingo maravilhoso. Que você viva hoje um domingo em família, abençoado, na presença do Senhor. Que o Senhor coloque o melhor na tua mesa. Que o Senhor te dê um domingo de paz, de alegria, de felicidade. Que o Senhor não permita que nenhum agente do inferno estrague o teu domingo. Que Deus não permita que nenhuma má notícia estrague o teu domingo. Que, pelo contrário, Deus te dê um domingo muito feliz e abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, orem pela minha vida, orem pelo nosso ministério e vamos que vamos, porque o melhor de Deus está por vir. Fiquem com Deus, amo vocês em Jesus. Beijo, fui, tchau.